Mas vamos abrir as nossas Bíblias nesta manhã, vamos até Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7 até ao versículo 9. Mateus capítulo 3, a partir dos versículos 7 a 9. E vamos continuar neste tema importante, o tema da hipocrisia. Este é sempre um tema difícil, obviamente, de ser ensinado, de ser pregado no contexto de uma igreja e até mesmo quando estudamos as Escrituras e nos damos com este tema, é sempre difícil olhar para ele sem ficar afetado um pouco por este tema, porque todos nós, em alguma situação, em algum momento, sofremos deste problema da hipocrisia. No entanto, o tema está a ser trazido não simplesmente para falar aos cristãos desta sala, aos cristãos daquele tempo em que João, o personagem desta narrativa, está a falar, não para falar acerca de um problema da vida cristã, mas sim para falar acerca de um empecilho para entrar no reino de Deus. Na verdade, o que João está a dizer-nos é que alguém que se arrepende não pode permanecer na hipocrisia. Não pode ser mais. Algo parte da sua vida. Todos nós tentamos às vezes enganar, mentir, falsificar, mas esses são momentos em que nos arrependemos, pedimos perdão porque são pecados em que caímos como crentes. Mas todo nascido de novo não pode mais viver nessa condição. E o texto diz o seguinte, então, a partir do versículo 7 até o versículo 9 de Mateus 3, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me orar neste momento. Senhor, nós te rogamos nesta manhã a tua graça para entender a tua palavra, para que o teu Santo Espírito possa trazer a revelação, a iluminação, melhor dito, o discernimento para percebermos a nossa verdadeira condição. É o meu desejo, Senhor, que ninguém nesta manhã esteja a viver a hipocrisia, esteja a ser falso ou falsa, que estejam a viver uma mentira, mas que todos os que estão aqui presentes sejam genuínos filhos de Deus e por isso também cidadãos do teu reino. Mas se não é o caso nesta manhã, então, senhores, a nossa oração é por arrependimento. O arrependimento que vem de ti, que o teu Santo Espírito produz nos corações. Concede, Senhor, este arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação de almas nesta manhã. Mas também, senhores, como crentes, nós podemos cair neste erro, neste pecado da hipocrisia. Podemos estar a esconder algum pecado que estamos a praticar e a viver uma mentira. E, senhores, somos exortados também nesta manhã a chegar ao arrependimento, a confessar a nossa mentira, a abandonar este pecado para alcançar de ti a misericórdia e para podermos crescer, para podermos desejar a tua palavra. Nós te rogamos por isto. No nome do Senhor Jesus. Amém. Conta-se a história de um padre que saiu da sua casa para ir até à sua paróquia. Era de noite, quando de repente foi surpreendido por um ladrão que lhe apontou uma pistola e que lhe começou a pedir dinheiro, ou então ele o mataria. O padre, muito nervoso, assustado com a situação, colocou a mão no bolso para tirar a carteira e deixou cair o crucifixo. O ladrão viu que este homem tinha um crucifixo e percebeu que ele era um padre. Então ele disse: não sabia que o senhor era padre. Não se preocupe, pode ir. O padre ficou muito surpreendido com esta misericórdia deste ladrão. Então rapidamente sugeriu: deixa-me dar-te um chocolate que tenho aqui no bolso. E o ladrão disse: não, senhor padre. Não, obrigado. Eu não como doces durante a quaresma.
Sabem, o Senhor Jesus advertiu imenso acerca da hipocrisia. No momento, ele disse o seguinte: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Estes homens a quem o Senhor Jesus disse estas palavras chamavam-se fariseus e saduceus. Sim, esse grupo de pessoas que se aproximaram de João Batista para serem batizados. E o Senhor Jesus e João Batista rapidamente reagiram da mesma forma diante destes homens. Raça de víboras. Esta recepção de João Batista e do Senhor Jesus mostra claramente que estes homens professavam piedade, mas negavam com as suas vidas. E não somente isso, eles viviam no pecado e na mentira. Nós vimos na semana passada, esta era a proposta, João não só está a demonstrar que eles eram falsos, mas a dar razões pelas quais estes falsos ou estes hipócritas não podem entrar no reino dos céus. E nós vimos duas razões, esta era a nossa proposta. A primeira razão foi, ou é, que os hipócritas acrescentam e retiram a palavra de Deus. Lembrem-se sempre de quem são os fariseus. São aqueles que acrescentavam à lei de Deus as suas próprias leis, os seus próprios preceitos, a tradição dos homens ou a tradição dos anciãos, para que fosse isso a obediência do povo de Deus. Acrescentavam algo que Deus não havia dado, eram legalistas. E por causa desse acréscimo, a palavra de Deus era clara. Moisés havia dito, o povo não podia permanecer na terra se acrescentava ou retirava algo da palavra de Deus. Salomão advertiu que Deus iria punir as pessoas, elas iriam ser achadas mentirosas se elas acrescentavam à palavra de Deus. E o apóstolo João disse que os flagelos do Apocalipse viriam sobre todo aquele que acrescentava ou retirava algo à palavra de Deus. Estes eram os fariseus, mas também os saduceus. Os saduceus eram aqueles que retiravam. Eram aqueles que só gostavam de algumas partes da Bíblia, aquelas que convinham para eles. Gostavam de usar algumas partes, mas outras eles diziam não tem valor, não presta para nós, não é inspirado por Deus. E tudo isso levava-os a uma condição de perdidos, de hipócritas diante de Deus. Mas em segundo lugar, os hipócritas amam o poder e a riqueza. Esta era a verdadeira motivação, continua a ser a verdadeira motivação dos hipócritas dos nossos dias, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos pseudo-cristãos que andam por aí. A motivação sempre é o seu ego. Sempre é ganhar alguma coisa, alguma vantagem com isto. A motivação sempre é a influência sobre os outros. A motivação sempre é a riqueza, ganhar alguma coisa com isto. Estes eram os fariseus. E os saduceus, eles até estavam dispostos a confessar algumas coisinhas, a ir ao batismo de João, de arrependimento, com que isso lhes desse ou continuasse a dar a influência e o poder sobre o povo de Israel. Estes eram os hipócritas e estes não podem entrar no reino de Deus. Hoje olhamos para mais 3 razões finais pelos quais os hipócritas não entram no reino de Deus, e a terceira é que os hipócritas carecem da ação divina para fugir da ira de Deus. Os hipócritas carecem da ação divina para fugir da ira de Deus. O texto diz claramente: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Na semana passada nós investimos um tempo a explicar o que eram estas raças de víboras, ou a descendência de víboras. E nós chegámos à conclusão que, obviamente, João está a falar acerca das víboras do seu tempo, do deserto, e de como elas confundiam as pessoas com galhos e eram venenosas e mordiam as pessoas por causa disso, e este veneno matava as pessoas se elas não chegassem a tempo de serem salvas.
Mas não somente isto, João está a olhar também para a história ou a narrativa bíblica e a mostrar que estes homens pertencem a uma descendência, a uma geração que é a geração ou a descendência do próprio diabo, de Satanás. Esta era a condição destes hipócritas. Mas não somente isso, algo que não disse na semana passada e creio ser importante, é que estas expressões, elas também estavam extremamente ligadas às expressões que eram usadas na antiguidade, para falar acerca de pessoas que estavam no meio do povo de Israel, mas que pertenciam ao diabo. Estas pessoas eram chamadas, por exemplo, de filhos de Belial, ou em outras palavras, filhos do maligno. Sim, eram descendentes de Abraão, muitos deles até da descendência de Levi. No entanto, eram designados filhos do maligno ou filhos de Belial. Um dos exemplos eram os filhos de Eli, o sumo sacerdote, no tempo em que o profeta Samuel começou a surgir, em que irá aparecer depois Saul e Davi. Bem, estes filhos de Eli foram chamados por um profeta que apareceu do nada como filhos de Belial. Bem, quando João diz isto aos fariseus e saduceus, raça de víboras, está basicamente a usar a mesma linguagem para referir-se a estes homens. Imaginem a cara destes homens quando de repente alguém lhes chama desta forma. Imagina o que te aconteceria se alguém te dissesse: tu és filho do diabo. Imagina a cara de Elimás quando Paulo disse: filho de Satanás. Até quando? Assim, muitas vezes os autores bíblicos foram assim, falaram assim com as pessoas, deixaram claro a condição deles. E pelo menos há 4 coisas que saltam à luz quando alguém fala assim, desta forma, para com estes líderes religiosos. Raça de víboras. Bem, em primeiro lugar, claramente, representantes satânicos. Temos que entender, o Senhor Jesus deixou isto claro, que onde Deus semeou o trigo, Satanás vem semear o joio. A mentira, a falsidade, os hipócritas. E muitas vezes os hipócritas vão chegar à igreja, alguns deles vão nascer na igreja, vão permanecer muitos anos na igreja, e eles são representantes do diabo, infelizmente. Em segundo lugar, não somente isso, mas também eram espiritualmente mortos. Muitas vezes esta expressão era para designar, dizer claramente que a condição espiritual destas pessoas é que estão mortos. Eles não podem e nem querem responder a Deus. São hipócritas, raça de víboras. Mas não somente isso, e no contexto de João, creio eu, que João está a apontar claramente à falsidade destes líderes. São falsos, vocês estão aqui a mentir, estão aqui a enganar. E por último, a última ideia acerca destes hipócritas é de que eles eram manipuladores. Gostavam de manipular para ganhar alguma coisa com isso. Essa era a verdadeira motivação deles. Então esta expressão abarcava toda esta ideia acerca do que é ser um hipócrita. No entanto, João faz uma pergunta importante e que merece a nossa consideração nesta manhã. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isto podia ser traduzido como: quem é que vos avisou? Quem é que vos ensinou? Quem é que vos alertou a fugir da ira vindoura? E esta pergunta ela é importante porque ela traz um peso teológico ou um fundamento teológico que merece sempre ser relembrado por todos nós. Aliás, eu diria a muitos dos pais que estão aqui presentes que são verdadeiramente filhos de Deus. Esta pergunta é uma pergunta que nós devemos ter em conta até mesmo em relação aos nossos filhos. É óbvio, em primeiro lugar, em relação a nós mesmos, mas também em relação aos nossos filhos. Quem é o grande motivador? O que é que está a impulsionar? O que é que está a levar alguém a fugir da ira de Deus? Isto é muito importante, porque só pode existir 2 coisas: ou o próprio Deus, ou a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Bem, esta doutrina chama-se a convicção do Espírito Santo.
Ou alguns chamam-lhe o convencimento do Espírito Santo. O texto clássico desta doutrina está em João capítulo 16, dos versículos 8 até ao versículo 11. O Senhor Jesus, neste último sermão aos seus discípulos antes da sua morte, antes da sua entrega, ele ensina acerca deste Consolador que vem para tomar o seu lugar, que é igual a ele. Ele tem que ir para que este Consolador possa vir e quando ele vier, diz o versículo 8, convencerá o mundo do pecado. Esta palavra convencerá, este verbo, é na verdade condenará. A melhor tradução seria essa, condenará, mas não no sentido de dar uma sentença final sobre a nossa vida, não, mas no sentido de demonstrar, de provar a nossa condição. O mundo aqui neste texto é o homem sem Deus, a mulher sem Deus, todos aqueles que estão perdidos nos seus pecados. E o Espírito vem penetrar no coração e demonstrar, provar que tu e eu somos pecadores. Bem, qual é o pecado? O Senhor Jesus explica. Do pecado porque não creem em mim. Muito interessante. Esse, sabem, é o pecado em si que condena as pessoas à morte eterna, ao inferno, ao fogo, à ira vindoura. Esse pecado, se é revertido, se eu e tu cremos, todos os nossos pecados são perdoados, todos os nossos pecados são anulados. No entanto, é muito importante não desligar uma coisa da outra, porque todo aquele que permanece na hipocrisia permanece sem crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua condição. E o Espírito Santo vem convencer o pecador da sua hipocrisia, da sua mentira, da sua falsidade. Sem esta ação do Espírito, não é possível ver a sua própria falsidade. A magnitude, a extensão, a grandeza da sua mentira. É preciso que o Espírito faça algo no coração. Não somente isso, diz também da justiça. E a razão pela qual vem provar acerca da justiça ou condenar-nos em relação à justiça é porque Jesus vai para o Pai e os discípulos não o veriam mais. Isto é importante porque o Senhor Jesus está a trazer uma verdade que existia na Antiguidade. Lembram-se do Salmo 15, do Salmo 24? São semelhantes. Ambos perguntam, quem pode entrar no tabernáculo do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo monte? E então o salmista dá-nos alguns atributos ou algumas qualidades. Tudo o que é puro de coração. Tudo o que é limpo de mãos. Todo aquele que não entregou o seu espírito à mentira, à falsidade. Bem, eu não sei quanto a ti, mas eu estou descartado. Eu não sou essa pessoa. Bem, quando o Senhor Jesus diz que Ele vai para junto do Pai, Ele está a dizer que Ele é o único. Ele é o único justo, o único que tem justiça para entrar nesse tabernáculo e para estar na presença de Deus. Eu e tu entramos por causa da justiça dele, por causa da justiça do Senhor Jesus. Não há outra forma. Ele está a dizer, o Espírito vai convencer-te que tu não tens justiça e o único que tem justiça é Jesus Cristo. E isto é muito importante para o hipócrita, porque o hipócrita confia na sua própria justiça. O hipócrita confia nos seus próprios méritos, naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, nas coisas, nos seus atributos, e que isso é aceitável. Ele até consegue enganar-se de tal forma e que ele atribui esses méritos ao Senhor Jesus, em vez de ao contrário. Engana-se. E ele não pode entrar no reino por causa disso. Mas o Espírito também vem convencer do juízo. E a razão, diz o texto, é porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o que o Senhor Jesus está a dizer é, se já está decretado o julgamento para Satanás, para o diabo, o que é que achas que irá acontecer contigo e comigo? Esta é a mesma pergunta que João está a fazer aos fariseus e saduceus. Como é que vocês podem fugir da ira vindoura? É como se João estivesse a dizer, é impossível. Aliás, a imagem que João produz, ela é muito interessante. Porque ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Ele está a levar a cabeça dos fariseus até à realidade que existia ali no deserto. De haver muitas víboras, mas também, por estarem muito perto do Mediterrâneo, de haver muitos campos de agricultores. Uma zona bem verde.
onde muitas vezes animais e víboras se escondiam, viviam, habitavam, e quando os agricultores queriam renovar a terra, eles colocavam fogo nesta terra e o fogo ia consumindo a terra e expulsando os animais, e eles fugiam, mas não sabiam bem para onde ir por causa do fumo, e eles colocavam-se de frente para o fogo e o fogo ia apanhá-los. E João está a dizer: como é que vocês vão fazer para escapar daí? Como é que vocês vão fugir daí? É impossível. Só um milagre podia fazer os animais escaparem daquele lugar. Só um milagre pode fazer-nos escapar da ira vindoura. E esse milagre é a ação divina no coração dos homens. É o convencimento do Espírito Santo que nós estamos a ler. Sem ele, irás permanecer hipócrita para sempre. E não vais poder entrar no reino de Deus. Vais fingir todo o tempo, até onde aguentares. O nosso irmão Davi estava a falar do texto de Hebreus, e o texto de Hebreus, infelizmente, fala acerca de muitos hipócritas que abandonaram a fé. Estavam a fingir fé. E a prova veio quando veio o sofrimento, quando veio a dificuldade. Foram embora, não ficaram nunca mais. Eram hipócritas. Não eram genuínos, não eram autênticos filhos de Deus. Só o Espírito pode convencer o hipócrita da sua culpa, de que ele não crê em Cristo, da sua falta de justiça e do juízo que lhe espera. É deste juízo que João fala aos fariseus, a ira vindoura. Então a pergunta: quem te ensinou a fugir, ou quem te induziu a fugir, ou quem te avisou, é muito importante. E deve ser a pergunta feita a ti. Os judeus sabiam do que é que João estava a tratar quando falou acerca desta ira. Eles sabiam, pelo Antigo Testamento, que a chegada do reino era também a chegada da ira de Deus. Eles sabiam que uma coisa estava ligada à outra. Se João está a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, João está a dizer que com este reino também vem algo que será terrível. Aliás, 2 profetas do Antigo Testamento falaram, eu diria, em todo o Antigo Testamento, estas foram as 2 eras de maior hipocrisia na nação de Israel. Foi incrível. Uma delas, que talvez irá surpreender-te se conheces um pouco da história dos reis de Israel, e de uma forma mais específica do reino de Judá, o reino do sul, é o reinado de Josias. Lembras-te de Josias? Desse rei piedoso, que alguém encontrou a lei no templo, e que leram diante dele, e ele, quando ouviu aquela lei, rasgou as suas vestes, chorou diante de Deus. Mandaram vir uma profetisa para que falasse acerca daquilo, e ela garantiu: isto vai acontecer, mas não nos teus dias. Então ele promoveu uma reforma nacional. Ele chamou todos a abandonar os seus deuses, tirou os deuses da cidade, tirou os deuses do templo, mandou reformar o templo e mandou o povo festejar as festas a Deus. Foi, alguns acreditam, um avivamento nacional. Mas não foi. Josias, sim, verdadeiramente converteu-se ao Senhor. Arrependeu-se do seu pecado. Muitos deles, sim, é verdade. Mas não a nação. Foram hipócritas. Foram mentirosos, foram falsos. Fizeram tudo aquilo porque o rei mandou. Não porque o Espírito Santo agiu no coração deles. E sabem, mal Josias morreu, a nação voltou toda outra vez à idolatria. Nesses dias, um profeta falou. Bem desconhecido, conhecemos muito pouco acerca dele. O nome dele é Sofonias. E ele falou não só do dia da ira que viria sobre a nação de Judá, mas como quase sempre os profetas faziam, e como foi explicado pelo nosso irmão, um trailer para aquilo que seria o acontecimento final. Sobre todos nós, sobre toda esta terra. Notem o que é que Sofonias disse. Sofonias 1, versículo 15. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Se não houvesse mais adjetivos, eu acho que está aqui tudo para explicar como será esse dia. Eu não sei se vocês têm visto nas notícias o que está a acontecer nestes dias, este fim de semana, em Inglaterra. Terrível. Eu não estou a falar do que está a acontecer no Médio Oriente, também é grave, e em muitos outros lugares, mas a Inglaterra espantou-me imenso.
por causa desta morte, destas crianças, deste homem que entrou naquele lugar onde estavam a fazer uma festa e matou crianças, feriu várias, e que despoltou esta indignação nacional dos britânicos, saíram à rua, fizeram um caos nas ruas, e agora os muçulmanos saíram à rua. E há praticamente uma guerra civil nas ruas. Não vemos muito disto das notícias, mas tens a rede X, podes ver vários vídeos. É assustador. Não posso imaginar eu com a minha família num cenário desses. Imaginem, hoje é dia do Senhor, temos que sair de casa para ir à igreja e está a acontecer isto nas ruas. Bem, isto é só um pequeno sinal do que será este dia. O dia da ira do Senhor sobre esta terra. No capítulo 2, versículo 2 de Sofonias, o profeta então, por causa disso, ele chama a nação. E ele diz algo importante à nação, que eu creio que são palavras legítimas para nós hoje. Diz, concentra-te e examina-te. Se tu sabes que este dia vem, por favor, concentra-te e examina-te. Ó nação que não tens pudores, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Agora, os fariseus e saduceus, quando ouviram João dizer algo sobre a ira vindoura, eles sabiam que João estava a falar disto, porque sabiam que com o reino vem esta ira. Vem esta calamidade sobre o mundo. Lembram-se dessa imagem que Daniel tem da pedra que cai nos céus e que parte a estátua do rei Nabucodonosor? Lembram-se dessa imagem? Este esmiuçar é esta ira que Deus vai trazer sobre os impérios deste mundo, sobre este mundo inteiro. Os fariseus e saduceus sabiam, isto é o que vai acontecer. E João diz, mas vocês não vão escapar disso. Não têm como escapar disso. Em Malaquias fala acerca de João Batista. E acerca desta mensagem. Acerca desta verdade. E notem, Malaquias, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o texto, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Bem, lembram-se quem é ele? João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? Ninguém. É uma pergunta retórica. A resposta é ninguém. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assim será o dia da ira de Deus. Bem, como escapar, Mário? Ok? A ira vem aí, o fogo aproxima-se, eu não tenho para onde fugir porque tudo está, à volta está com fogo, para onde é que eu irei? O que é que eu posso fazer? Pais, isto é a pergunta que nós fazemos em relação aos nossos filhos. Como é que os nossos filhos podem escapar da ira? Bem, a primeira coisa é clara, eles não podem escapar por eles mesmos, não conseguem fazê-lo por eles mesmos. É impossível por eles mesmos escaparem dessa ira. E se há hipócritas, falsos irmãos entre nós, não podem escapar por vocês mesmos. A vossa religião, o que vocês estão a fingir, não vos pode dar nenhuma vantagem. O fogo vai apanhar-vos e consumir-vos para sempre. Bem, a Bíblia ensina-nos o que podemos fazer, graças a Deus. Temos um texto em Atos capítulo 2, versículos 37, que nos ensinam aquilo que deve acontecer na nossa casa, aquilo que deve acontecer na igreja, aquilo que deve acontecer em todo o tempo para que pessoas escapem da ira de Deus. Bem, Pedro pregou a palavra de Deus, pregou o Evangelho, pregou aquilo que Cristo fez, pregou como a nação traiu o Messias, de como crucificaram-no, como assassinaram-no. Mas que esse era o plano de Deus para a salvação deles, era a providência de Deus para a salvação deles. Então notem, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, notem bem esta palavra, este verbo,
compungiu-se-lhes o coração. É isto que nós procuramos. Algo que aconteça no coração. Verdadeiramente. Não uma emoção. Não uma coisa que eu sei, um arrepio na pele. Não é isso. Porquê? Porquê que não é isto? Porque notem o que é que eles fizeram. Eles disseram logo a seguir. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E sabem, quando estamos a ler narrativas, nós não vemos a força das palavras. Mas estes irmãos não disseram só o que é que nós temos que fazer. Não. Eles clamaram. Eles gritaram. É como se eles vissem o chão a abrir para eles caírem dentro do fogo. E eles disseram o que é que nós temos que fazer. O que é que nós podemos fazer. O que é que há para fazer. E a resposta de Pedro foi a mesma resposta de João. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor. Só assim se escapa da ira de Deus. Notem o capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. É a cidade de Filipos. Paulo na sua primeira viagem missionária. E ele então chega a esta cidade, não há sinagoga ali naquele lugar. Melhor dito, esta é a segunda viagem missionária. Ele chega àquele lugar, não há nenhuma sinagoga, não há muitos judeus naquele lugar. E ele vai a um lugar onde as mulheres se encontram para orar. E ele começa a pregar o Evangelho. Começa a pregar a palavra. Então diz a história que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, talvez ela era mesmo uma judia, talvez uma prosélita, não sabemos, nos escutava. E notem esta expressão: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Está a falar da pregação da palavra como um meio que o Espírito Santo usa para convencer os pecadores. E não somente isso, está a falar também da oração que eu e tu devemos fazer para que o Espírito possa agir no coração. Se alguém só pode chegar ao arrependimento da sua hipocrisia, da sua falsidade desta forma, então vamos falar a palavra de Deus a essa pessoa e vamos orar para que o Espírito possa agir no coração. Estes são os meios. Estes são os meios. Por isso, nós como igreja não privilegiamos outras coisas senão a pregação da palavra, o ensino da palavra e a oração, porque estes são os meios que o Espírito irá usar para penetrar no coração, para abrir o coração, para compungir o coração. É isto que nós desejamos. Pais, leiam a Bíblia em casa aos vossos filhos, porque esse é o meio que o Espírito Santo vai usar para convencer os vossos filhos. Orem por eles, para que o Espírito faça essa obra. Não percam o vosso tempo, porque este é o meio. Não deixem que os vossos filhos comecem a acreditar na justiça deles e nos méritos deles para ficarem totalmente duros e cegos como os fariseus estavam. Que vez após vez não se arrependeram. Até que o Senhor Jesus disse-lhes: já está com vocês, vocês estão perdidos, vocês vão para o inferno. Então precisamos de ter este trabalho a acontecer onde estamos, para que o Espírito Santo possa agir nos corações. Mas os hipócritas não entram, porque carecem dessa ação divina. Em segundo lugar, rapidamente, os hipócritas não entram, porque carecem de frutos de arrependimento. De frutos de arrependimento. Agora, há dois evangelhos em si que dão grande ênfase a esta questão dos frutos. João, o Evangelho de João é um deles. Lembram-se de João 15? O Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos, e a expectativa dos ramos é que eles possam dar fruto, e o Senhor irá limpar estes ramos para que eles possam dar ainda mais frutos. Em outras palavras, todos aqueles que estão verdadeiramente conectados à videira, inevitavelmente têm que dar o quê? Fruto. Não é uma opção. Tem que acontecer. Tem que acontecer o fruto. E se não há fruto, deixa-me deixar-te claro, estás a ser hipócrita. Estás a fingir. Estás a ser falso. Porque o resultado de nascer de novo sempre é dar fruto. E frutos dignos de arrependimento. Bem, outro evangelho, eu diria, talvez ainda mais proeminente neste tema dos frutos,
É o Evangelho de Mateus. Há toda uma linha de ensino acerca dos frutos no Evangelho de Mateus. E eles se encontram nos sermões ou debates que o Senhor Jesus fez com fariseus. Ou coisas que ele disse ao público em geral, mas apontando a estas pessoas que estão a enganar-se elas mesmas e a tentar enganar os outros sobre a sua realidade espiritual. Mateus 7, o primeiro texto, é o final do Sermão do Monte, versículos 16 até o versículo 20. Notem o que diz, e a minha intenção é fazer aquilo que eu disse no primeiro ponto. Eu vou ler estes textos. E eu não vou dar grande explicação destes textos, é muito simples entender estes textos. E aquilo que eu estou a desejar e a orar no meu íntimo é que o Espírito te convença da tua situação e da tua hipocrisia dentro do contexto em que estamos a tratar. Mateus 7, a partir do versículo 15, diz assim o texto: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, Jesus deixa bem claro neste sermão. Este é o final do sermão. Depois de ele falar de uma série de práticas dos hipócritas, ele diz à audiência: tenham cuidado com eles, porque eles se disfarçam como ovelhas, mas na verdade são lobos. Diz o texto: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Vejam como o Senhor Jesus está a ser bem claro. Os falsos profetas são espinheiros. E não podemos esperar deles bons frutos, uvas. Não somente isso, ou figos dos abrolhos. Os falsos profetas são abrolhos. Não podemos esperar bons frutos dos abrolhos. Aliás, lembram-se da narrativa de Gênesis? Por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra, por causa da queda do homem, o que é que nasceu, ou o que é que iria nascer na terra? Espinheiros e abrolhos. Um sinal de uma terra maldita, improdutiva, que não serve, inútil. Versículo 17. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Isto é bem claro. Não pode ser mais claro. Se não há fruto na tua vida, tu és esta árvore. E o teu destino final é o fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? No reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aqui temos um fruto espiritual. E o fruto espiritual que eu e tu procuramos ver na nossa vida, e ver tanto na nossa intimidade, na nossa privacidade, como também no público, é a nossa obediência a Deus. De como nós obedecemos a Deus. Queremos obedecer a Deus, queremos fazer a sua vontade. Não, conhecemos essa vontade e queremos praticar essa verdade. E este desejo de o fazer, o Espírito Santo coloca nas nossas vidas. Eu e tu não conseguimos produzir por nós mesmos. Ser falso, hipócrita, não vai conseguir isso. Nós precisamos do Espírito, dessa força, para fazer isto, ter este desejo. Versículo 22. Notem como ele está a falar claramente dos hipócritas aqui. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Estas ações, ou estas obras, são obras notórias, não é? São coisas que todas as pessoas poderiam ver. Sabem que estas eram práticas que os fariseus procuravam fazer, para que fossem vistos pelos homens. Obras notórias. No entanto, notem o que é que o Senhor Jesus diz. Então lhes direi explicitamente: nunca vos... Sabem, este verbo conheci
ele é muito importante nas Escrituras. Ele é, por exemplo, às vezes usado no Antigo Testamento para falar da relação sexual. Mesmo na entrada no Novo Testamento diz que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz a Jesus. Fala de algo, de um relacionamento muito íntimo, muito pessoal com alguém. Aliás, podia até mesmo ser traduzido como amor. Jesus está a dizer, ou Jesus irá dizer a estas pessoas: eu nunca vos amei. Nunca. Apartai-vos de mim. Porquê? O que é que estas pessoas amavam? O que é que elas faziam? Praticantes de iniquidade. Escravos do pecado. Essa era a vida. Escravos da hipocrisia, da mentira, da falsidade. Esta era a sua realidade. Mateus 12, 33 até o 37. Mateus 12, 33 até o 37. Peço a vossa paciência, também hoje vamos até às 3 da tarde. Ânimo. Versículo 33 diz o seguinte, deixa-me só dar o contexto. O Senhor Jesus, este é um momento muito importante no Evangelho de Mateus e do ministério do Senhor Jesus. Este é um momento em que há uma transição. O Senhor Jesus acabou de expulsar o demónio de alguém e os fariseus aproximam-se, veem que as pessoas estão a admirar o Senhor Jesus e eles dizem, ele faz estas coisas pelo poder do diabo. Então o Senhor Jesus ensina-lhes a impossibilidade de uma casa estar dividida, que Satanás não pode estar dividido, que Satanás tem, obviamente, um objetivo e não é expulsar-se a si mesmo. Assim. E não somente isso, logo a seguir o Senhor Jesus diz algo muito importante para essa geração. Diz, alguma palavra errada contra mim, eu perdoarei. Mas qualquer blasfémia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoado. Pecado imperdoável. É como se o Senhor Jesus estivesse a dizer, vocês sabem que aquilo que eu fiz pelo poder do Espírito. Mas vocês, mesmo vendo isto, atribuem aquilo que eu estou a fazer ao poder do diabo, uma autêntica blasfémia. E por causa disto, as portas se fecham aos fariseus para a salvação deles. E notem o que é que o Senhor Jesus irá dizer. Versículo 33, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo o quê? Maus. Eles não podiam admitir que aquilo que o Senhor Jesus estava a fazer era obra, era pelo poder do Espírito Santo. Não podiam falar bem assim. Porque eram árvores más, só podiam falar mal. E o Senhor ilustra. Notem, o versículo continua, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Capítulo 13, versículos 8 e 9. Se não está claro para ti a importância de dar fruto, se dizes e professas ser um cristão, notem o que é que o Senhor Jesus disse nesta história, nesta parábola. Este é um momento em que o Senhor começa a falar parábolas. E lembra-te, o Senhor faz isto para que os judeus não entendam mais, para que eles não sejam salvos. A porta fechou para eles. Já está, a paciência de Deus esgotou e a partir de agora Ele fala a estes líderes por parábolas para condená-los. E a primeira parábola é a parábola do semeador. E nesta parábola o Senhor deixa claro, todo aquele que é boa terra tem que produzir o quê? Fruto. Tem que ser. Versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Depois os discípulos perguntam, mas por que estás a falar em parábolas? Explica-nos a parábola. E o Senhor Jesus então explica a parábola. E notem as duas últimas explicações da semente que cai entre espinhos e da semente que cai em boa terra. Versículos 22.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Sabem de quem é que o Senhor Jesus está a falar aqui? Dos saduceus. Eles amavam o plim-plim, eles amavam o poder, eles estavam fascinados pelo mundo. E quando a palavra foi pregada, como é que ela foi feita? Foi sufocada. Por isso eles tinham esta forma de lidar com as Escrituras. Não queriam, que era inspirado em algumas partes. Bem, diz o texto, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Não podes ficar sem frutos. Não podes. Aliás, tem que ser bem claro para ti as advertências do Senhor Jesus sobre esta questão de dar frutos. O Senhor Jesus não está a brincar quando Ele fala da importância de nós como cristãos de darmos fruto espiritual, fruto digno do arrependimento que nos foi concedido pelo Espírito Santo. E Ele faz duas advertências muito importantes para Israel, que são um quadro que também serve para a Igreja do Senhor. Bem, no capítulo 21, versículo 43, o Senhor Jesus diz o seguinte a essa geração, aos líderes de Israel: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Agora, não tenho tempo para explicar o que é que significa isto de tirar o reino a este povo e dar a outro povo. Nós chegaremos lá, não se preocupem, vamos até ao final de Mateus. Mas o que importa aqui, o ênfase aqui é, notem, o Senhor Jesus tira de uns e dá a outros para que esses lhes deem o quê? Fruto. E se isto não ficou claro para ti, nota esta ilustração no capítulo 21 ainda, versículo 18 e 19. Capítulo 21, 18 e 19 diz o texto: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Trágico. Acabou-se. A oportunidade cessou. Por isso, irmãos, se és cristão verdadeiramente, hoje é o dia para dar frutos. E frutos dignos de arrependimento. Se não é o teu caso, então hoje é o dia da salvação, de te arrependeres. Porque estás a fingir, não estás a fazer aquilo que um crente faria. E talvez tens que, como disse o profeta Sofonias, concentra-te e examina-te. Porque vem aí a ira. E não podes escapar disso. Pertencer à Igreja de Miratejo não te faz escapar disso. Pertencer a uma família cristã não te faz escapar disso. Ter uma herança qualquer não te faz escapar disso. Precisas de te arrepender. Para fechar o nosso tema, rapidamente, não temos muito tempo mais. Deixo este texto só para lerem depois, Isaías 5, 1 a 7, está bem? Um bom texto que fala sobre a vinha de Israel. Mas o nosso último ponto é: os hipócritas carecem da viva esperança. Os hipócritas carecem da viva esperança. Versículo 9 diz o seguinte: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vocês sabem que Abraão era o pai da nação de Israel. Deus usou Abraão para gerar esta nação. E o povo judeu, infelizmente, acreditava que essa herança genética, biológica, lhes era suficiente para ser aceitos por Deus, para entrar no reino. Mas João deixa claro que ser descendente de Abraão não é um passaporte para o reino, não é um passaporte para o céu. Agora, ao mesmo tempo, ser um descendente natural de Abraão era uma grande vantagem, eu diria até um grande privilégio para a nação de Israel. Não tem este argumento do apóstolo Paulo em relação a esta vantagem ou este privilégio.
Em Romanos 3, versículos 1 e 2 diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Lembrem-se, a circuncisão era o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e disse a Abraão: agora todo nascido homem da tua casa tem que ser o quê? Circuncidado, como parte desta aliança. Bem, o versículo 2 diz muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Não só eles eram circuncidados, parte da aliança que Deus fez com Abraão, mas também Deus confiou-lhes os seus oráculos. Oráculos é a verdade de Deus, ou a palavra de Deus. Deixou com eles a palavra de Deus. Veio dos judeus. Às vezes vocês ouvem alguém dizer por aí que veio da igreja. Esqueçam lá isso. São os católicos que gostam de dizer essas coisas. Mas veio dos judeus. A Bíblia diz isso claramente. Que partiu deles. Deus usou-os para trazer a palavra de Deus. Capítulo 9, versículos 4 e 5 de Romanos. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles o descende do Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Já viram a vantagem? O privilégio desta nação? Tinham todas as coisas para crer no Messias. No entanto, tornaram-se hipócritas, confiando nos seus próprios méritos, na sua descendência natural, e usavam isso para dizer: nós seremos salvos. Mas eles esqueceram-se que o próprio pai de nação foi um homem que se arrependeu da sua idolatria, que abandonou a sua idolatria e que passou a seguir a Deus. Em Gênesis 15:6 diz claramente: e ele creu no Senhor, isto falando de Abraão, e isso lhe foi, notem esta palavra, imputado. Uma palavra que aparece em Gênesis, por justiça, ou creditado. Foi o arrepender-se e ter fé em Deus que lhe trouxe o crédito, a justiça que ele precisava para ser declarado justo diante de Deus. Não foi o facto de ele sair de Ur dos Caldeus para ir para a terra que Deus o chamou. Não foi o facto de deixar a sua família. Tudo isso é consequência do arrependimento e da fé. Mas esta veio primeiro. E foi necessária para ser declarado justo. E o apóstolo Paulo deixa isto claro à sua geração. Em Romanos, outra vez, capítulo 4, versículos 1 a 3, que diremos, ou que pois diremos de ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de quem? De Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Foi a fé, foi o arrependimento que abriu as portas do reino para Abraão. O pastor John MacArthur tem uma série de citações sobre crenças dos rabinos e de muitos judeus, até mesmo nos nossos dias, sobre a salvação deles. Notem, passo a citar. Os rabinos ensinavam que todos os israelitas têm uma parte no mundo vindouro. Todos os judeus. Se tu és judeu, não te preocupes mais, há uma parte para ti no mundo vindouro, na era vindoura. Eles estão a falar do reino. Imagina, sabem quem foi o autor da abertura dos Jogos Olímpicos? Sabem qual é a sua nacionalidade? É um judeu. Imagina, esse judeu tem uma parte na era vindoura. Só porque é filho de Abraão. Falavam dos méritos libertadores dos pais, que transmitiam o mérito espiritual aos seus descendentes. Ou seja, aquilo que eu fazia, as grandes obras que eu fiz para Deus, os meus filhos iriam colher como salvação, como entrada no reino. Alguns até ensinavam que Abraão montava guarda às portas do inferno para trazer de volta qualquer israelita que tomasse esse caminho. Só por prevenção. Se estás a cair no inferno, Abraão estará ali para te resgatar. Afirmavam que era o mérito de Abraão que permitia que os navios judeus navegassem com segurança nos mares, que as chuvas caíssem sobre as suas plantações, que Moisés recebesse a lei e entrasse no céu, e que ele fazia
com que as orações de Davi fossem ouvidas. Era como se Abraão fosse aqui um intercessor. Como a Bíblia diz que só existe um mediador, os rabinos dizem, não, Abraão também é um. Foi esse tipo de arrogância que João Batista repreendeu. Nenhum descendente de Abraão, por mais geneticamente puro que fosse, podia considerar-se justo perante Deus. Isto fica muito claro em uma história da Bíblia. Lembram-se da história do rico e do Lázaro? Esta é uma parábola, a meu ver, é uma parábola que o Senhor Jesus conta. E o Senhor Jesus diz que o rico, isto era impensável para a sociedade judaica daquele tempo, um rico caiu no inferno. E que no inferno era atormentado. Mas do outro lado, depois de um grande abismo, estava um mendigo que tinha jazido à porta do rico. Este homem chamava-se Lázaro, que estava cheio de chagas e que até sonhava comer as sobras, as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele estava com Abraão, no paraíso. O rico gritou para Abraão, Pai! Uau! Chamou Abraão de Pai! O Senhor Jesus está a contar esta história. Imagina que tu és um judeu. És um fariseu ou um saduceu e estás ali a ouvir o Senhor Jesus dizer, o rico caiu no inferno e no inferno clama a Abraão do outro lado, Pai! E então ele deseja que Lázaro molhe a ponta do dedo para que possa trazer um pouco de água para a sua língua, porque ele está ali em grande tormento. E Abraão diz, impossível. Há um grande abismo entre nós. De tal forma que se alguém daí quer passar para aqui, não pode. E alguém daqui para aí não pode. Desfazendo a ideia dos rabinos de que Abraão estaria na porta do inferno resgatando alguém. Para o outro lado, não estaria, não faria isso. Mas Abraão, quando responde, sabem como é que ele chama este homem rico? Filho. Filho. Imagina, quando o Senhor Jesus conta esta história, como é que estavam estes homens? Alguns deles provavelmente a rasgar as suas vestes, a lançar pó para o ar, a dizer blasfémia, blasfemou. Estariam indignados, porque era impensável que um filho de Abraão estivesse aonde? No inferno. No entanto, os gentios, que os judeus achavam que eram os habitantes do inferno, aliás, os judeus achavam que nós, os gentios, éramos pedras mortas, que não podíamos ser revividos para entrar no reino, para entrar no céu. João Batista diz, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que interessante, a igreja também é filha de Abraão, pela fé. Incrível. Por que é que isto é importante para nós? Porque tu não podes ser salvo, não podes entrar no reino de outra forma, a não ser pelos méritos, a não ser pela obra, pela pessoa do Senhor Jesus. E para creres nele, tu tens que te arrepender da tua hipocrisia. Não sejas mais fariseu, não sejas mais saduceu. Para de lutares com o teu pecado. Arrepende-te. Crê nele. Entrega-te ao Senhor Jesus. Só ele é o justo que pode fazer-te entrar no reino do seu Pai. Não há outra forma. E quando ele fizer, não voltarás mais a ser um hipócrita. Não voltarás a viver de forma falsa, mentirosa. Se caíres, ele te levantará, porque ele 7 vezes levantará o justo, diz o provérbio. Porque nós não podemos voltar mais a viver daquela forma. Mas se estás sem frutos, se estás carente da ação do Espírito Santo na tua vida, então hoje é o dia da salvação. Ele pode fazer isto. Pais, esta é a oração pelos nossos filhos. Que o Santo Espírito possa fazer isto, que eles não confiem por serem filhos do Mário Pina, filhos do Jairo Lopes, filhos que isso lhes dá alguma vantagem, não. Só maior condenação, só maior responsabilidade. Todos têm que se arrepender, todos têm que crer no Senhor Jesus para serem cidadãos do reino de Deus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos
nesta manhã, pelo Senhor Jesus, o verdadeiro justo, que penetrou os céus, que entrou no tabernáculo e que está junto a ti, ó Pai. Só Ele teve este acesso e é por meio dele que todos os que se arrependem e creem nele podem também ser cidadãos do teu reino, podem entrar no céu. Obrigado, Senhor, pela tua obra em salvar pecadores como nós, desta forma. E obrigado porque iluminaste o nosso coração para que muitos de nós pudéssemos ver a nossa hipocrisia, a nossa falsidade, o nosso engano, e nos levaste ao arrependimento e nos fizeste abraçar a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhores, estamos na verdade e vivemos para a verdade e queremos proclamar acerca da verdade. Por isso, Senhor, nesta manhã salva alguém que ainda está na mentira, que pertence à descendência do diabo e que precisa da tua redenção, da tua salvação. Tem misericórdia, Senhor. Nós te pedimos isto no nome do Senhor Jesus. Amém.